Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco presentes. E é sempre muito recomendável, aqui no meio espírita, antes das reuniões, dos estudos, de quaisquer práticas, aquele momento em que nós vamos focar o nosso pensamento no mais alto, o momento da prece, que não se restringe a um ato místico, mas que aqui na doutrina espírita o entendimento dela se dilata, como sendo aquele meio em que temos, através dele, o alcance de um manancial de forças imensas para a nossa vida. E numa prece nunca devemos nos esquecer de início do agradecimento por tudo que temos na nossa existência, pelo corpo que temos, pela saúde que apresentamos, pela família que possuímos, pelos bens materiais que ora dispomos e da oportunidade de estarmos com esse tesouro magnífico que é a doutrina dos Espíritos. E também na prece pedimos, porque nós somos profundos pedintes, já que a nossa indigência espiritual, por ora, é imensa. Então nós pedimos a Deus a força necessária para continuarmos a trilhar os caminhos da nossa existência, na paz, na tranquilidade, na alegria, na harmonia, e que perante os desafios que a existência nos apresenta, possamos ter a força de vontade, possamos ter o otimismo para vencer, pois sabemos nós, com o conhecimento que a doutrina nos fornece, que as dificuldades, as angústias, elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. São elas que despertam a nossa inteligência, pois buscamos meios de vencer. São elas que despertam o nosso íntimo, os nossos sentimentos, pois que na luta nós vamos deixando de pouco a pouco o homem velho, na linguagem de Paulo de Tarso, a fim de assumirmos em nós a condição renovada do espírito imortal que caminha rumo à imortalidade, à eternidade, à perfeição. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, seguinte, hoje, dando continuidade ao nosso estudo do passe, muito provavelmente nós vamos encerrá-lo hoje. Só não garanto isso, porque às vezes a gente faz um planejamento e dependendo do modo como a coisa vai, o dinamismo nos mostra um outro caminho. Pode ser que hoje a gente termine. Caso não, a gente teria necessidade de mais uma próxima sexta-feira. Hoje nós vamos aos aspectos práticos do passe. Falamos do histórico, falamos de fluidos, falamos de chakras, falamos de corpos espirituais, vimos o que é a energia magnética que flui através do passista, a origem dessa energia magnética, de onde ela vem, como ela pode ser aumentada, como ela pode ser diminuída, enfim. As 3 últimas sextas-feiras falamos muito a respeito disso daí. Mas, e agora? O aspecto prático do passe, né? Como dar o passe? De início é sempre muito interessante nós definirmos o que é o passe. Passe nada mais é do que uma transferência consciente de energia de um doador para o receptor. Olha o que eu falei, transmissão consciente de energia, ou seja, eu quero fornecer a minha energia a uma pessoa. Isso é passe. Quer dizer que quando eu estou junto de alguém assim, tal, e de repente eu sinto-se sugado as minhas energias, aquilo ali não é um passe? Por definição não é um passe. É uma transmissão de energia de uma pessoa para outra. Mas não é, porque não há ali o ato consciente de transferir aquela energia de um para com o outro. Quando a gente fala do passe e de ser passista, é interessante que nós façamos essa pergunta aqui.
Por que eu quero ser fascista? É uma pergunta que aquele que é o postulante a essa condição deve se fazer com honestidade. E a resposta deve vir com honestidade também. Porque se a pessoa vier com respostas do tipo, olha, eu quero ser fascista porque eu encontrei o fulano olhou para mim e falou, olha, você tem que ser fascista. Tem que ser. Não é a resposta adequada. Ou do tipo, olha, eu acho muito legal ser fascista, sabe? A gente entra lá na Câmara de Paz, luzinha azul, gosto muito da luz azul, aí estende a mão, que coisa legal ser fascista. Se essa for a resposta, também não é uma resposta lá muito adequada. Não irá sedimentar muito bem a sua atividade. Se você falar assim, olha, eu tenho tempo livre, tá? Eu gosto de frequentar você, quero usar meu tempo livre para ser fascista. Também não é uma resposta muito adequada. Para ser fascista, a gente tem que focar muito bem nisso daqui, ó. Sentimentos sinceros do bem. É óbvio que ninguém, para ser fascista, tem que alcançar os pícaros da angelitude. Tem que ser um espírito perfeito, iluminado. Bom, nada disso. Se essa fosse a condição, todos os centros espíritas estariam fechados com as suas atividades. Dizem por aí que a humanidade está dividida em dois grandes grupos, de modo geral. Aqueles que são doentes e não sabem, e aqueles que são doentes e sabem que são doentes. Nós, espíritas, estamos na segunda condição. Nós somos agora sabedores da nossa condição, como eu disse agora há pouco, de profunda indigência espiritual. Então nós somos ainda imperfeitos em muitas coisas. Mas se eu quero, e se eu já identifico em mim um desejo de ajudar aquela pessoa que está momentaneamente pior do que eu, maravilha! Se o que te movimenta é isso, você já tem ali um certo perfil necessário para ser fascista. Sim, senhora. Aconteceu exatamente isso. Morava no Macapá, estava sem lugar. Deus lá, por que você não tem que ser fascista? Estudei, não está na hora. Eu senti aquela vontade, a vontade de ser fascista. Vim para cá, com 2 anos que eu voltei. Sabe quando você começa assim, a sentir aquele sentimento de impulso, aquela vontade que te leva? Tá? Não, por que eu quero? Porque eu quero ajudar, eu preciso. Saiu aquela necessidade de ajudar. Quando o trabalhador está pronto, trabalha. Aí surgiu a oportunidade. Agora, Veio eu direcionado para cá. De Macapá para Pouso Alegre. mas eu sou daqui. Mas o que aconteceu? O que acontece? Eu já dei passe sem saber que eu estava dando passe. Era aquele sentimento de amor, de desejo de querer o bem para um neto que não estava legal. Então, assim, é a transmissão da e eu fiz sem saber fazer, sem ter a consciência que aquilo era um passe. Perfeito. Maravilha. Mas Chegou a hora. Mas chegou a hora. Agora Está eu aqui. sinto a necessidade. É um impulso, a vontade e o meu pensamento. Houve aquele impulso, a vontade funcionou, né? O pensamento. Não. A vontade funcionou o meu pensamento. E aquele que eu coloquei. Está no momento certo, na hora certa. Na hora certa. No local Então, certo. nada é por No meio das pessoas certas. No meio das pessoas certas. Nada é por um acaso. Chegou a minha hora. Não adiantava ninguém chegar para mim e falar, ser fascista. Então você acabou de falar. Esse é o momento. Esse é. Duas perguntas, pode? Pode, claro. Então, a primeira é, existe, perguntar se deu, tá? Existe um passe só sem os movimentos, só pelo desejo? Por exemplo, eu vejo uma pessoa e me compadeço dessa pessoa, me sensibilizo por alguma coisa dela e emano pensamentos que não são somente uma prece, são pensamentos de desejo que eu espero que você receba. Isso é um passe? Isso daí é um passe. Sabe as irradiações? É o famoso passe à distância. Porque, em verdade, as energias elas fluem no nosso corpo e fluem muito através das fontes, né?
Mas, a partir do instante em que o pensamento, e nós sabemos, ele se irradia ao redor de nós, e ele extravasa de nós e pode ir para um alvo, se eu tiver o pensamento devidamente fortalecido, se eu tiver a vontade, o desejo, eu posso transmitir as energias à distância que uma pessoa está. Aí nós temos a transmissão consciente de energias. Segunda pergunta. Sim. A resposta por que quero ser pacífica, se for, porque se eu não fizer isso, eu não terei paz de consciência, é uma resposta? Se eu não for pacífico, eu não vou ter paz de consciência. Será que é uma resposta para ser pacífico? Porque se existir, bem nessa resposta aí, não vou ter paz de consciência, embutido um desejo de ajudar alguém, uma resposta adequada. Né? Porque talvez essa inquietação nossa, essa insatisfação nossa, que hora ou outra a gente experimenta, nada mais é do que a falta da prática positiva na nossa vida, e fazer um bem a uma pessoa qualquer. Isso nos preenche. Então, se houver essa inquietação, esse desejo de ajudar alguém, a resposta é perfeitamente clara. Pode fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Não passa. Pode ter troca? Receptor? Olha, teoricamente, passe pode ter ali haver um certo intercâmbio de energias. Mas vamos supor que uma pessoa que esteja tomando passe seja uma pessoa portadora de umas energias mais densas e desequilibradas. Se o passista não estiver muito bem equilibrado naquele momento, se ele não estiver devidamente fortalecido, com a mente bastante fortalecida, ele pode assimilar campos energéticos do paciente. E ele, passista, pode ficar mal por isso. Isso pode acontecer. Não pode trocar bem com bem? Olha, se o indivíduo está bem, para que ele vai tomar passe? Essa é a pergunta. Porque o passe deve servir para aquela pessoa que não está bem. Aquela pessoa que está momentaneamente desequilibrada. Né? Seja fisicamente, seja psicologicamente, emocionalmente. Então, se eu estou bem equilibrado fisicamente, bem equilibrado emocionalmente, para que eu vou tomar passe? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Isso daí gera alguns questionamentos sobre algumas práticas que de repente a gente observa em alguns centros. Por exemplo, em alguns centros espíritas, antes do passe, os passistas todos recebem passe. Mas, peraí, se o passista vai receber passe é porque ele não está bem. Para que ele vai dar? Ou, no final do passe, obrigatoriamente todos têm que receber. Peraí, receberá aquele que de repente assimilou um campo energético e não está bem. Daqui a pouco a gente fala com mais detalhes a respeito disso. Daniel, essa deixa aí, eu escutei uma vez uma conversa que não é necessário uma passe toda semana, 2 vezes por semana. Sim. Acabei de confirmar agora. Se eu estou bem, não preciso de passe. Não precisa. Né? A gente tem que encarar o passe como sendo um medicamento, vamos pensar dessa forma. Usa o medicamento, aquela pessoa necessitada dele. Se eu estou bem equilibrado, para quê? E mesmo assim, eu estando bem, de repente, o passista é portador de um magnetismo vigoroso, no meu caso, do magnetismo passista humano, que a pouco nós vamos ver, ele pode promover um, entre aspas, encharcamento dos meus chakras. Aí eu saio da câmara de passe, eu que estava bem, posso sair com peso na cabeça, posso sair com dor de cabeça, posso sair com um corpo esquisito, tudo isso é um excesso de energia. Crianças, bebês, muito comumente pegam o famoso quebrando. O que é o quebrando? Senão um excesso de energias que encharca os mínimos, os minúsculos chakras daquele bebezinho, daquela criança. E ela fica agitada, e fica irritada, e não consegue dormir direito à noite, e não come nada. Aí leva lá no centro espírita, dá os passes, o bebezinho melhora. Né? Leva lá na benzedeira, a benzedeira com todo aquele ritualismo dela, tal, com terço, com folhinha e tal, a criança melhora. Por quê? Foi retirado o excesso de energia. Então o excesso de energia também pode gerar desequilíbrios. Uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo foi dito, eu concordo. Mas aí me fez lembrar do Chico Xavier, que gostava de tomar passe de uma pessoa. Só que ele ia, na realidade, dar passe na pessoa, porque no passe, quem tem mais, doa quem tem menos.
E já que ele tem uma estrutura espiritual fechada, assim. Mas assim, ele tentava lá, na humildade dele, para não falar que estava dando passe, ele falava que estava tomando passe. Meu amigo, o Chico ali é o modelo para a gente. Não, pode dizer, A gente vai chegar ali aí. Não, mas aconteceria mais ou menos isso, sim. a gente está muito bem, a gente vai tomar passe. A pessoa que o passista não está assim, às vezes nem sabe, mas não está bem. Olha, vamos supor, isso pode acontecer, não tenha dúvida, pode, porque aí vai ser a transmissão. Havendo um circuito fechado de energias ali, de uma fonte doadora para uma fonte receptora. Mas você há de convir que o andamento ali não está muito adequado. Primeiro, o paciente está lá para tomar passe e está bem. Segundo, o paciente está lá para dar passe e está mal. Tem duas coisas erradas aí, né? Mas entende o raciocínio. Mas pode ser. Isso pode realmente acontecer. Vamos lá, continuando. Beleza, definir. Quero ser passista, vou me preparar, quero ajudar as pessoas. A gente nunca deve esquecer disso daqui. Pelo que passará. Basta a gente pegar a história de todos aqueles indivíduos, a humanidade como um todo, dos mais diversos níveis, das pessoas das mais diversas religiões que foram santificados, aquelas pessoas que foram indivíduos muito acima da média, o que eles sofreram. Minto, sofreram bastante, passaram por dificuldades, passaram por problemas, passaram por tormentos, inclusive de ordem espiritual. É evidente que nós aqui não temos um nível santificado, ainda estamos caminhando para lá, mas a partir do instante em que eu decido ajudar as pessoas, a partir do momento em que eu decido conscientemente melhorar a minha condição, pode ter certeza, nós iremos ser atacados, tá? Por aqueles adversários do bem. Porque são indivíduos que não desejam a nossa melhoria, são pessoas que não desejam o nosso crescimento, são talvez companheiros do passado recente, e que eles não querem que o companheiro que agora está aqui encarnado melhore e fuja vibratoriamente deles. Ou pode ser aquele indivíduo que tem um profundo asco da prática do bem, e quando vê alguém melhorando, ajudando, age negativamente contra essa pessoa pelo simples prazer de fazer o mal. Então, posso ficar esperando as adversidades de repente acontecerem na minha vida? Sim, isso pode acontecer. Talvez no dia do passe seja aquele dia pior seu na semana. Seja um dia em que a pessoa que está ao teu redor, ali, os indivíduos ao teu redor, testem mais a sua paciência. Em que o chefe está mais complicado para com você. Em que o seu empregado vai estar mais difícil para com você. Em que o pessoal da sua casa, de repente, começa a ficar agressivo, e xinga, e grita, e incomoda. Em que de repente naquele dia, meia hora antes de você vir ao centro, chega uma visita. E coisas desse tipo. São as tais coincidências que de repente acontecem. E não são coincidências. Tá? Então, eu decido dar paz? Beleza, mas eu vou passar por adversidades. Tá bom? Renúncias e sacrifícios devem ser feitos? Claro, óbvio, de pequena monta, mas tem. Porque se eu decido ser um passista, na sexta-feira, às 8 horas da noite, lá no SEGS, vou ser passista. Ou no domingo, ou na segunda, qualquer outro dia da semana. Aquele dia eu vou reservar para isso. Aquele horário eu vou reservar para isso. Eu não me esqueço nunca de uma orientação que nós recebemos numa das reuniões mediúnicas, em que um amigo benfeitor nosso, falando a respeito da assiduidade em reuniões mediúnicas, ele falou o seguinte: faltem quando vocês fizeram de tudo para não faltar. Então naquele dia, vai passar um filme legal. Ou, puxa, está chovendo. Ai, está frio. Ou coisas do tipo, meu time vai jogar daqui a pouco, não consigo desligar meu pensamento. Naquele dia nós devemos renunciar a tudo isso. As festas, as comodidades,
Porque é o momento que você vai usar para poder ajudar o semelhante. Importantíssimo essa informação. Só um segundinho. Aqui puxa a questão da responsabilidade. Porque os benfeitores espirituais, eles investem o tempo deles naquela pessoa em que eles percebem que tem compromisso, tem responsabilidade. O tempo dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, é curto. Então, eles vão investir o tempo deles naquele pupilo em que eles veem lá e falam assim: opa, esse daqui se esforça, ele é esforçado, ele mantém uma certa disciplina, ele quer melhorar, cheio de defeitos, mas ele quer melhorar, ele quer progredir, ele está se esforçando, ele não falta. Eles investem o tempo deles. Agora, aquele indivíduo que vai uma vez, estou com preguiça, não vou hoje, tem gente que vai estar lá também, né? Vai cobrir o meu lugar. Faltam 2, vem em 2. Falta um mês, vem no 3. Quer dizer, isso daí não configura uma assiduidade em nada. Quando a gente estuda a obra de André Luiz, a gente percebe o tanto que os benfeitores espirituais são disciplinados na prática deles. E, obviamente, eles vão investir naqueles que também são disciplinados. Até as trevas são disciplinadas, tá? Até as trevas. Para alcançar o desiderato delas, eles investem em cursos de psicologia nos umbrais, em modos de obsessão, em como atuar negativamente no encarnado. Eles têm a disciplina deles. Por que nós não vamos ter a nós? É algo que a gente tem que realmente pensar. Bom, todo mundo pode ser passista? Teoricamente, sim, porque todo mundo tem as energias que podem ser doadas. Agora, tem casos de indivíduos que não, olha a palavra, olha o verbo que eu usei aqui, que não devem, pelo amor de Deus, eu não estou falando não pode, tá? Em tudo a gente tem que usar o bom senso. Quem não deve ser passista? Crianças e adolescentes. Vamos analisar sob o ponto de vista energético, fluídico. Crianças e adolescentes estão usando as suas próprias energias, objetivando a própria construção orgânica. Quer dizer, aquelas energias para a construção do seu corpinho físico, para o assentamento do espírito. Será que se a criança ou adolescente começar a dar passe com frequência, não vai fazer falta no desenvolvimento deles? Existe uma lógica nisso daí. Ou será que uma criança e adolescente vai ter aquela necessária disciplina para frequentar os centros, nos dias certos, nos horários certos, para não se abalar com aquilo que ela vê na câmara de passe? Será que a criança ou adolescente vai ter esse tipo de... É complicado. Mas há exceções. Existe um livro, eu sempre gosto de citar quando eu falo isso daqui, escrito pelo Nazareno Tourinho, de Belém do Pará. O título do livro é Experiências Mediúnicas com Crianças e Adolescentes. Então esse livro relata casos de crianças, e principalmente adolescentes, que praticavam a mediunidade em reuniões mediúnicas, mas não era toda criança e toda adolescente. Aqueles que já mostravam um certo grau de comprometimento, de maturidade, porque nós sabemos que ali só o corpo é novinho, o espírito é multiplicar. Tá? Então, fica aí a dica. Pessoas da terceira idade, não pode dar paz. Vamos raciocinar. Se a pessoa, ao longo da sua vida, foi passista durante longos anos, entrou na terceira idade, para que ela vai se aposentar de dar paz? Não tem lógica, não tem sentido. Se dar o passe ali para ela faz bem, continue. Tá? Mas assim, eu já estou mais experiente na minha vida. Estou dando passe, estou saindo do passe, não estou muito bem. Talvez seja a hora de repensar a frequência dos passes, os dias. Ir
vamos dizer assim, espaçando o passe. Mas cada caso é um caso. Eu estou na terceira idade, nunca dei passe, posso começar? Pode, não tem problema nenhum. Porém, a pessoa tem que investigar o seguinte: será que a prática do passe não está me fazendo sentir desvitalizado? Porque ao contrário da criança e adolescente que está com o tanque cheio, as pessoas que estão na terceira idade já têm um certo decréscimo energético. E se ela usar muitas das energias próprias, ela pode cair na chamada fadiga fluídica, que é acordar no dia seguinte com o corpo meio doendo, com uma dor de cabeça, sabe? Com sintomas assim, um corpo meio ruim. É a chamada fadiga energética ou fluídica, que vem de um excesso de doação de energias. Então, aí vai uma dica para aqueles que querem começar a dar passe. Das primeiras vezes, notem muito bem como vocês vão sair da câmara de passe e o dia seguinte do passe. Porque é muito comum e muito natural o processo de fadiga, cansaço fluídico. Beleza? Continuando? Obsediados, não precisa nem falar, né? Obsediado é aquele indivíduo que já está envolto com fluidos pesados, desequilibrados, negativos. Já pensou obsediado dar passe na outra pessoa? Não vai dar certo, vai dar ruim isso aí, não vai dar certo. Ficou um pouco estranho. Um pouco esquisito. Pessoas com deficiências mentais. Também. Vai transmitir conscientemente um fluido para alguém? Vai ter a necessária disciplina? Não vai. Difícil a gente compreender e enquadrar nessa situação. Debilidades orgânicas, a pessoa que está com algum tipo de problema físico, e esse problema físico deixa a pessoa com pouca energia, desestabilizada. Como que essa pessoa vai dar energia para outra? Uma questão de bom senso. Nesse caso aqui também, as doenças infecto-contagiosas. Estou lá com gripe, estou lá com Covid, vou dar passe em alguém. Questão de bom senso. Primeiro, você não vai ter energia necessária para passar para alguém. A única coisa que você vai passar para o outro vai ser o vírus. Nada mais além disso. Então, questão de quê? Bom senso. Passista. No dia do passe, estou gripado, estou resfriado, não estou muito bem, mas é meu dia, eu tenho que ir lá fazer a renúncia do sacrifício. Não. Você está fazendo exibicionismo. Tá? Bom senso em tudo. Se você não está bem para dar passe, não tem passe. Não sei se vocês já notaram. Tem sextas-feiras que eu não dou passe. Pode ter certeza, nessas sextas-feiras, que minha energia está lá, ó. Eu prefiro tomar passe do que dar o passe. É necessário que a gente tenha sempre esse critério aí. Ok? E finalmente, portadores de vícios. É complicado. Tá? Os indivíduos que são viciados em alguma coisa devem ser convidados primeiro a combater os vícios, a vencê-los, para depois dar paz. Tá? Por vícios a gente vê aí o vício, às vezes, do álcool, que é o uso desregrado e constante, do cigarro, em grandes quantidades, né? Da comida de maneira exagerada, do sexo e por aí vai. Tudo aquilo que é exagerado e que desequilibra. Porque energeticamente a pessoa fica desequilibrada. Vai doar o que de bom para o outro? Questão de bom senso. Tá? Então, esses são os poréns, tá? Com as necessárias ressalvas. Certinho? Enquanto eu tomo água, uma pergunta? Quero fazer uma pergunta. Pode. Eu sei que a gente não pode dar passe na gente mesmo. Vocês já me disseram, alguém falou, eu já guardei. Mas quando a gente, à noite, a gente pede para os nossos, a espiritualidade amiga, o anjo da guarda nos dar passe, então a gente pode pedir, por exemplo, eu quero um passe da tranquilidade, eu quero um passe da fraternidade, da aceitação, quer dizer, eu quero um passe especial, né? Sim. Posso fazer isso? Pode, deve, claro. E quando eu estou recebendo o passe, eu estou imaginando, essa que é do Gilberto, um faixa de luz no teto aí, espalha para os amigos aqui e eles passam para a gente. Eu posso tocar nas partes que eu gostaria que fosse
exemplo, na cabeça. Eu sei que não sou eu que estou dando, mas é porque eu sou humana, né? Assim, Eu preciso vamos dizer o seguinte, se a senhora pensar da seguinte maneira, se eu não tocar na parte do meu corpo que está doendo, eu não vou receber o passe. Se o pensamento for esse, toque. Agora, se a senhora perceber que o pensamento é o seguinte, eu sei que eu vou receber aquela energia boa, independente se eu tocar a minha mão em alguma parte do meu corpo, então não faça. Por quê? O que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita tem que espiritualizar tudo, inclusive as nossas práticas espirituais. Por isso que a gente observa em outras religiões tanto ritualismo, né? Porque ainda eles têm necessidade do ritualismo para alcançar um certo grau de harmonização com o plano espiritual. Aqui a gente é estimulado e exercitado a fazer com que a espiritualidade esteja presente, inclusive nos mínimos atos dentro de um centro espírita. Então o passe aqui é mais simples, a reunião mediúnica aqui é mais simples, espiritualizado. Sim. Deixa eu perguntar. Deixa. Por que não existe o autopasse? Por quê? Passe é a transmissão de uma fonte doadora para uma fonte receptora. De um indivíduo que tem boas energias para aquele indivíduo que está momentaneamente desequilibrado. Como que eu vou dar um passe em mim, sendo que eu estou desequilibrado? Aonde que eu vou aurir essas energias em mim? Tá. Não seria tipo, se eu tivesse só um campo energético e eu quisesse harmonizar? Não dá, por quê? Porque os chakras funcionam em regime de interdependência. Interdependência. A partir do instante em que um chakra está desequilibrado, automaticamente todos os demais, em maior ou menor monta, se desequilibram. O tal do autopasse, ele é igual à prece. Então, se eu quero energias boas para mim, e não tem ninguém encarnado para dar o passe em mim, eu entro no estado de prece. Que é uma coisa que tem que ser feita rotineiramente. Ah, tá. Entrar nesse. Autopasse é sinônimo de prece, vamos dizer assim. Né? Sim, senhor Zagalo. Na verdade, tudo vem do mental. Você se conecta através da prece, mas você pode se conectar através do teu mentor e solicitar a ele mentalmente que ele te socorra. Aí, ó, a gente vê uma fonte doadora, que é o mentor, e uma fonte receptora, que é a gente. Porque o que é a prece? Né? Além de ser uma atitude mística, a prece age energeticamente em nós, fazendo com que os nossos campos receptivos, os nossos chakras, eles abram as suas condições vibratórias ali para receber as energias que vêm de fora. A prece faz isso. Então ela predispõe o indivíduo a receber as boas energias. Certinho? Então, devemos ter amor para ser passista? Daniel, Sim. eu tenho uma pergunta desde a semana passada. Sim. Claro, você explicou, né? A gente sabe que os centros vitais são os pontos que são trabalhados para tratamento de passes. Certo. E que você até disse que, se não me engano, o esplênico é responsável pela depressão. E a pergunta então é, existe algum estudo que caracteriza ou que compila o tipo de as doenças com os respectivos chakras? Existem vários. Né? Eu gosto muito das obras do Jacob Mell. O Jacob Mell tem 2 livros a respeito do passe, obviamente deve ter mais, mas tem 2 livros dele que eu gosto muito de estudar. O Manual do Passista, é um mais fininho, o Passe, Sua Prática, Seus Estudos, alguma coisa nesse sentido aí, que é um livro mais grosso. Ali ele faz um estudo aprofundado a respeito de chakras, né? Mostrando que o desequilíbrio do chakra afeta necessariamente determinada parte do corpo. Então, por exemplo, o indivíduo que tem um desequilíbrio no chakra aqui, ó, no laríngeo, automaticamente vai ter problemas na parte respiratória, pode ter problemas na parte da fonação, pode ter problemas na tireoide, isso aí vai. O esplênico, né? Que ele mesmo na internet dá um depoimento de um momento da vida dele que ele entrou em profunda depressão, e que ele tomava passe no centro espírita com os passistas que ele havia formado,
e que não estava resultando em nada. Os passistas bons, equilibrados, preparados, davam passe em nada dele sair da depressão. Até que, de repente, não sei qual foi o start que aconteceu nele, em que ele começou a direcionar, a orientar os passistas a darem passe no esplênico. Porque o esplênico é responsável pela circulação das energias de base da vitalidade. Né? Então, para as pessoas. Aí ele sarou, ele melhorou. Para as pessoas com depressão, obviamente a pessoa pode tomar passe no corpo todo. Os demais chakras também estão em regime de interdependência, precisam, especialmente no esplênico. Ajuda muito a pessoa a sair da crise. Sim, senhor? Aqui na biblioteca tem alguns livros que podem ajudar as pessoas que quiserem. A respeito do passe? A respeito do passe. Perfeito. Fica a dica aí. Não se esqueçam da nossa biblioteca, né? Que fica aberta aqui já de. A Margot chega aqui mais cedo do que eu, aí já abre a biblioteca, né? Os livros estão lá disponíveis para serem emprestados. Livro é um manancial de estudos de sabedoria para a gente. Nunca devemos deixar de tirar. Pode falar. Nesse caso, então, eu já consumi alguns conteúdos do próprio também. E ele acredita muito nessa troca de entender o que a pessoa tem, se ela tem alguma doença, pelo que ela está passando. E na rotina, no dia a dia, do centro, faz isso, eu tento que enviar, porque é um número grande de pessoas, tudo. Mas como você direciona, talvez, as pessoas que têm assim, mais essa necessidade de um atendimento mais especializado, como que você também orienta os pacientes para que eles estejam em casas mais direcionados, especificamente para a necessidade da pessoa? Excelente pergunta. O que seria desejado? Desejado seria fazer uma triagem. O que você tem? O que você precisa? Como é que está a sua vida? Tal. Aí, identifica-se o desequilíbrio, o passe pode ser direcionado especificamente para aquele foco de desequilíbrio. Agora, isso daí é interessante acontecer e funciona no atendimento fraterno. Porque no atendimento fraterno, aí é um para um. A pessoa senta lá, conversa com alguém, e esse alguém sabe o que aquela pessoa está passando. E aí o indivíduo que faz o atendimento fraterno pode direcionar o passe. Agora, na rotina, por exemplo, de uma reunião como a nossa, que de repente são 40, 50 pessoas para tomar passe, fica meio que inviável fazer essa triagem. Né? Então o passe ali é dado de modo geral. De modo geral. Inespecífico. Caso a pessoa ela sinta a necessidade de um passe mais específico, para o caso dela, para que ela possa melhorar, aí ela conversa com alguém da casa. E se alguém da casa vai orientá-la como ela vai ter que proceder no momento do passe. Né? Com quem que ela tem que conversar, caminhando até mesmo para o atendimento fraterno, que ali vai ter o tempo do passe específico. Mas os passes dados de modo geral é que não vão funcionar. Sim, uma boa e eficaz. Agora, se você sabe exatamente como agir, é outro nível. Tem outro detalhe também. Há passistas que têm o chamado tato magnético. O que é o tato magnético? É aquela capacidade que o passista tem de identificar qual que é o foco de desequilíbrio. Ele sente, como se fosse uma intuição. E aí, automaticamente, ele já vai para aquela parte do corpo da pessoa que está mais em desequilíbrio. Né? É o chakra cardíaco, é o chakra base, é aqui o plexo solar. Mas nem todo passista tem isso. Eu dou passe há muitos anos, eu não tenho isso. Você varia de pessoa para pessoa. Não é só a intuição. O campo energético Sim, é o campo energético. Sim. São as duas coisas, vamos dizer assim. A questão intuitiva, que tem até nos benfeitores espirituais, do tipo, foca mais na barriga dele. Ou o próprio passista sentir que aquele lado ali está bem desequilibrado. Já aí você complementou. Eu ia perguntar se a espiritualidade que está ali presente ajudando, se não consegue direcionar. Então aí ele já vem por intuição. Já veio ali com intuição. Por isso que é interessante o passista, no dia que ele vai dar passe, ele passar um dia mais light, um dia mais tranquilo, no seguinte sentido, né? Evitar notícias assim muito desequilibradas, evitar discussões, ter uma alimentação mais leve. Por quê? Porque tudo isso sutiliza as nossas vibrações. E prepara ele para o momento do passe, até mesmo para receber as intuições de uma maneira mais nítida, mais acertada.
Na verdade, é um intercâmbio mediúnico que acontece ali. Só não há incorporações, psicofonia, psicografia, e nem tem que ter. Que há reuniões específicas para isso. A Câmara do Passe é passe. Embora possa acontecer momentos em que, de repente, alguma incorporação aconteça. Mas isso daí é assunto daqui a Não, pouco. mas quem está recebendo o passe? Se mentalizar. Muito bem, pode. A pessoa mentalizar. Muito bem, pode, né? Aí, o paciente, que é aquele que vai tomar o passe, pode ser orientado. De maneira, olha, quando você estiver sentado, pensa no seu problema. Qual é a dificuldade que você está tendo, né? Ajuda. O pensamento é força e energia. Certinho? Amor, então, o paciente tem que ter. Amor em que sentido? Lembra daquela boa vontade de querer ajudar? Isso é amor. É óbvio que nós ainda não alcançamos o amor de Jesus. Que Jesus falava assim: quero, seja curado. Só de falar nisso, o negócio já acontecia. Ainda isso vai acontecer conosco. Daqui a muitos milhares de anos. E talvez nós não estejamos nem nesse planetinha Terra. A gente coloca milhões. Né? Mas, por hora, nós temos aí rudimentos de amor, que se manifesta através daquele desejo de querer ajudar alguém, de querer fazer com que alguém fique bem, fique melhor, né? Beleza, gente, ótimo. Isso aí pra gente ter a boa vontade já é muita coisa, tá? Ah, mas eu preciso realmente estudar o passe, ganhar conhecimento, né? Será? Mas assim, eu sou orientado a seguinte coisa, e muitos centros espíritas fazem isso. Ó, fica tranquilo, estenda as mãos que os benfeitores espirituais vão fazer por você. É ou não é? Aí vem, né, aquele paradoxo. Ao mesmo tempo que orientam o sujeito, ó, estende as mãos que os benfeitores espirituais vão fazer por você. São instrumentos, são uma enxada, né? Eles vão fazer por você. Ao mesmo tempo que eles falam isso, eles falam: espírita tem que estudar, espírita tem que ganhar conhecimento. Mas peraí, para estender as mãos e deixar o benfeitor agir, cadê o conhecimento? Não precisa. Estão vendo como é que às vezes no meio espírita não existe uma certa lógica? Não estou falando do espiritismo, não. Estou falando de certas condutas espíritas. Porque infelizmente ainda existem muitos aí, esses centros espíritas, que praticam o espiritismo à moda da casa. Né? Se você for estudar ali certinho, ali, Kardec e tudo mais, aplicar a lógica, o bom senso, a razão, opa, tem uma coisa errada aí. Não é outra razão pela qual a gente, vez ou outra, fala para vocês. Não acreditem fielmente em tudo aquilo que o palestrante fala para vocês. Com certeza. Não acreditem. Aqui não existe um ser iluminado, né, transbordando conhecimento para pessoas ignorantes. Não existe isso. Nem tudo que você vê. Exato. Todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Todos buscamos conhecimento. E se eu falar alguma coisa que você busca saber se aquilo realmente tem lógica, tem sentido. Por isso que é importante estudar. Busquem o conhecimento por conta própria. Sejam proativos nesse sentido. Porque o indivíduo que busca conhecimento por conta própria, dificilmente vai ser enganado. É muito mais fácil ouvir, né? Muito mais cômodo. Mas para a gente não ser enganado, busquemos conhecimento. Sim, senhora. Então, uma coisa, Jesus dizia que é de graça recebemos. Certo. O conhecimento pago, esses que você paga para fazer, para estudar um reiki, depois você quer comprar por um reiki, por exemplo, entra nesse contexto? Entra muito nesse contexto porque tudo aquilo que é cobrado, os próprios benfeitores espirituais, pouco vão seguir. Pouco vão seguir. Eles preferem realmente aquela prática do ensino gratuito e da ação com amor gratuito. Porque ali o que vai acontecer? Eles vão encontrar campos energéticos abertos o suficiente para a própria ação deles. Agora, se eu cobro, eu estou vinculando a minha ajuda ao dinheiro. Os próprios benfeitores vão encontrar, talvez, uma maior dificuldade em agir naquela pessoa para poder auxiliar. Porque eu estou com aquele pensamento: se você não me pagar, eu não vou te ajudar.
Cadê o benefício? Passista mercenário. O Otávio, né? O Otávio, exatamente. Tá? Então, ó, os benfeitores espirituais estão presentes? Sim, eles estão presentes. Mas eles não vão fazer a parte que nos compete. Tá? Não vão. Existe uma parte que é nossa. E existe uma parte que é deles. Eu não posso simplesmente esticar as minhas mãos e ficar pensando na lasanha que eu vou comer depois que sair daqui. Não vai dar certo, eu vou estar prejudicando. Quantas vezes os benfeitores eles têm que isolar o médico, isolar o passista, porque ele está sendo fonte de desequilíbrio para a reunião. Fonte de desequilíbrio para a reunião. Então, ó, quando a gente não atrapalha, já está bom. Já está bom. Então, os benfeitores, eles trabalham em regime de parceria. O universo funciona na base da fraternidade. Em regime de parceria. Porque os nossos benfeitores, eles são melhores do que a gente. Eles sabem mais do que a gente. Têm mais experiência que a gente. Eles não são perfeitos. Tá? Existem superiores a eles. Sim. É normal o passista, na hora que ele está fazendo o passe, lá na câmera de passe, ele permitir que o paciente tenha a manifestação na cabine de passe. Quando o passista perceber que está ali o paciente em processo de vias de incorporação mediúnica, ele tem que adotar uma seguinte conduta. Amigo, abre os olhos, busca respirar profundamente, concentra teu pensamento, não permita, ao mesmo tempo em que ele faz os chamados passos dispersivos. Mas nem sempre isso dá certo, porque o paciente ali, às vezes, é um indivíduo que está em desenvolvimento mediúnico, ou às vezes nem sabe que é médium. Então ele não sabe como agir numa situação como essa. Vem o desencarnado e se manifesta através dele. Se isso acontecer, o que deve ser feito? Conversa rapidamente com o espírito comandante, esclareça rapidamente a ele a dúvida dele, dê a ele o que ele precisa, e aí a comunicação já vai deixar de acontecer. Tá? Às vezes acontece, tá, gente? Está preparado para esse tipo de coisa aqui? Imagina. Eu estudando, eu vi no livro que eu estava estudando, tem 3 tipos de passe. Não vamos chegar nele agora. Vou chegar? Vá, daqui a pouquinho vamos chegar nele. Peraí, ué. Aqui, ó. Por que estudar? Já vimos. O que estudar? Uai, gente, o que tem que estudar? Nós estamos no centro espírita. Vamos ser passistas. O que a gente tem que estudar? As obras básicas de Kardec. Tem que saber, Kardec. Tá? Nossa, mas eu não sei profundamente. Tudo bem. O estudo leva tempo. Kardec fala que o Espiritismo é uma ciência. E que você não adquire conhecimento bom de uma ciência em pouco tempo, mas ao longo de anos de estudo. Tá? Então vamos começar a estudar? Vamos. Quando que eu vou acabar o estudo? Quando você tornar-se perfeito. Quando você se tornar perfeito, você vai acabar o estudo. Tá? Mas tem que começar. Ok? Então tá bom, Bruno. Temos que aliar as duas áreas aqui. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Aliemos a fé raciocinada com o conhecimento das coisas. Isso que a gente sempre fala. Vamos buscar conhecer para melhor servir. Ok. Vamos lá. Tipos de passe. Quanto ao sentido, distância e velocidade. Nossa, interfere. Principalmente nos casos do passista, que é um passista magnético. Se ela falou dos tipos, Passista magnético ou misto. Porque as energias são energias mais densas. As energias do próprio passista. São chamadas energias animais. Ou magnetismo animal, da época do Mesmer. Sentido do passe. Como assim sentido do passe? Quando a gente vai dar o passe, qual que é o sentido dele? Da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça? Da cabeça aos pés. Tem um porquê. Os antigos magnetizadores, e Kardec foi magnetizador por 35 anos, é interessante essa frase de Kardec.
Kardec, quando ele entrou em contato com as mesas girantes, em 1854, ele contava com 50 anos de idade. 50. Redondinho. E lá no Obras Póstumas ele fala que ele já era magnetizador por 35 anos. Ele tem pouco de matemática. 50 vezes 35. Kardec começou a dar passe a ser magnetizador com 15 aninhos de idade. Aí a gente vê aí a diferença, né? Quando existe um indivíduo comprometido e equilibrado e maduro, idade não é empecilho. Ele era um adolescente diferente. Ele era um adolescente diferente. Temos dúvidas sobre isso aí. Ele veio preparado para isso. Exatamente. Uma coisa assim. Hoje em dia seria classificado um Asperger, né? Um autista de alto funcionamento, alguma coisa desse sentido. Os fóruns que a ciência dá nos dias de hoje. Né? Bom, por que o passe tem que ser dado cabeça aos pés? Lembra que o chakra gira? Aqui está o chakra visto de lado, o chakra visto por cima, e nós vimos na semana passada que esse giro gera dois campos de força, um componente que foge, um componente que entra. Quando o passe é dado de cima para baixo, os antigos magnetizadores já perceberam. A energia, ela afunila, ela entra com facilidade aqui. Já quando o passe é dado no sentido contrário dos pés à cabeça, existe um certo desconforto no paciente. Desconforto é a palavra certa. Porque aquelas energias não vão ficar muito bem assimiladas pelo centro vital. Então, sentido, pés, a cabeça. Ok? Dúvidas sobre isso aqui? Falei que pés a cabeça? Você mostrou a cabeça, você falou uma só para saber se vocês estão ligados. Boa técnica. Vamos lá, aí ó, olha só a figurinha aqui ó, onde nós vemos o paciente, os dois passistas e os dois defeitores espirituais aqui ó. Então aqui a gente vê a ligação magnética que existe entre o benfeitor e o passista, e a gente vê o passista aplicando aqui o seu passe, sentido da cabeça aos pés, ok? Distância do passe. Gente, os antigos magnetizadores já perceberam. Dependendo da distância das suas mãos, o passe vai ser percebido pelo paciente de maneira ativante ou de maneira calmante. Eles perceberam assim: quando as mãos estão mais próximas do centro vital, do chakra, a característica do passe é ativante. Então aqui a gente usaria mais em quais casos? Onde a pessoa está mais debilitada, defalberada, desvitalizada, sabe? Bem doentinha. Precisa, né? Dar um empurrão, né? Amor. É o caso da depressão. Caso da depressão, por exemplo. Agora, quando você afasta as mãos, a energia, ela não cai bem no vértice aqui, ó. Ela vai cair mais nas extremidades, na periferia dos centros vitais. Então a pessoa percebe o passe com características calmantes. Então, sabe aquelas crianças agitadas? Sobe na parede, né? Tenta dar um passe ativante nessa criança, ver o que vai acontecer. Você tem que dar um passe calmante. Você entendeu? A criança tem que acalmar. Você tem que tirar o quebranto dela. Não piorar, dando mais energia. Por isso que em crianças é muito mais interessante você dar o passe calmante vinculado com o dispersivo. Daqui a pouquinho nós vamos falar. Dúvidas, perguntas, orientações, observações? Daniel, e quando tem alguns casos que o filho está sentado no colo da mãe? Ah, boa pergunta. Os casos do filho está sentado no colo da mãe. Ali, como a gente não sabe ali, vai que o filho está doente. São dois espíritos São adultos. dois espíritos ali, né? Então a gente dá, como a gente não sabe às vezes adequadamente o caso, o que a gente faz? A gente dá o passe geral, né? A gente intercala os dispersivos com os concentradores de energia. É o passe padrão, vamos dizer assim. É o mesmo raciocínio que a gente usa no caso de gestantes. Porque quando é gestante, nós estamos dando passe em duas pessoas também. Ok?
Ok? É isso aí? Pessoas, claro. Então a gente tem que dar o passe na gestante e no reencarnante. Olha que belezinha. O reencarnante nem saiu do útero materno. Já está tomando passe. Fala, Margot. No caso da criança com o colo da mãe, você não pode dar só a imposição de mão. Porque o que seria a imposição de mãos? A imposição de mãos teria uma característica, vamos dizer assim, concentradora, quando você está mais próximo, ou uma característica calmante, quando você está mais afastado. Né? Eu acho, assim, particularmente, quando a gente não conhece o caso, dá os dispersivos gerais, os dois, mãe e filho, intercalado com os concentradores. Tem técnicas para isso. Simples. Um abraço pode caracterizar o passo. Um abraço? Sim. Se você conscientemente pensar, eu vou abraçar aquela pessoa para transmitir uma boa vibração, você está dando passo para pessoa. Mas não significa que na câmara do passo eu tenho que mostrar as minhas mãos na pessoa. E nem deve, porque dá problema. Dá até processo isso daí. Por assédio. De repente, a moça chega na câmara de passe, aí vê um passista homem tocando o corpo, encostando. Gente, totalmente desnecessário. As energias, elas fluem à distância, não tem por que você encostar a mão no corpo de ninguém. Ok? Além de ser desconfortável. Se vê alguém apalpando o alto da tua cabeça assim. Fala, Fernando. Só um segundinho. Sim, senhora. Nesse caso também, então, quando a mulher está grávida, ela pode dar um passo no próprio ventre, na barriga do nenenzinho? Olha, a mãe, a gestante, aliás, ela é doadora fluídica 24 horas, ela não precisa fazer isso. Juro pra você. O que ela vai fazer, que vai ajudar muito ali o reencarnante, é a prece. São as palavras de carinho, de conforto, de amor. Isso aí já vai fazer uma transmissão fluídica adequada. Porque é interessante a gente ver a seguinte coisa, a gente não para de pensar. O útero físico está construído o corpo físico do reencarnante. E o útero espiritual está construído o quê? O espiritual, o corpo espiritual do reencarnante. Porque se a gente for ver na reencarnação do Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz, a gente percebe que no processo de restringimento, certas coisas foram retiradas do perispírito de Segismundo que estava em processo de reencarnação. Onde ele restringiu a condição de bebezinho. Então, o próprio corpo espiritual está ali em processo de formação também. Então, olha só que beleza, que maravilha da gestação. Fala, Geraldinho. Em relação ao que o Jorge questionou, às segundas-feiras a gente tem aqui evangelização infantil, sim, né? E a mocidade. Perfeito. Mas, basicamente, na evangelização infantil, as crianças estão tomando passo antes de ir para a evangelização. Algumas faz questão de se sentar sozinho na cadeira, outras, se não for do colo do pai, não vai tomar passo, outras, se não for do colo da mãe, não vai tomar passo. Então, tem várias eu diria, modalidades. Tem uma criança, várias combinações. Tem uma criança que chega murchinha, tem outra criança que chega muito agitada. Há uma necessidade, né, de ter um certo equilíbrio do passista para entender qual tipo de necessidade que tem. Exato. Tanto a criança que senta junto com a mãe, ou a criança que senta sozinha, a que está agitada, a que está mais bucha, né? Sem dúvida, né? Às vezes até o próprio pai, a própria mãe fala para a criança, fala para o paciente, olha, hoje está muito agitada, está muito chata, ou está muito amoadinha. Aí o paciente já pode ter uma certa orientação de que caminho tomar. Daniel. Oi. O senhor fala daqueles passos, se tem necessidade de instalar os dedos. Já vamos falar do instalar os dedos, necessidade nenhuma disso aí. Zero necessidade. A gente percebe muito com os nossos irmãos da Umbanda o instalar os dedos. No centro espírita eu já vi. Pois é, desconhecimento. Por isso que é bom estudar. Desconhecimento. Por quê? Lá nos terreiros de Umbanda, a gente percebe que na Umbanda existe ainda uma grande quantidade de ritualismos nas coisas. Isso aqui não é críticas à Umbanda, pelo amor de Deus. Tá? Mas
esses ritualismos, para nós aqui, a gente percebe que eles são totalmente desnecessários. Mas há necessidade deles lá, até para que o próprio médium possa perceber que ele está fazendo alguma coisa de bom. Algo de bom ali, né? Então preciso estalar os dedos, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou transmitir energia. Não é bonito. Daniel, uma pessoa que está com depressão, que já tentou suicídio várias vezes e ainda está tentando suicídio. Qual seria o passo dela? O tempo? Como é que seria? Bom, além da pessoa buscar tratamento médico, né, que nunca deve ser tratado psicológico e tudo mais, ela pode aliar isso ao tratamento energético, ao tratamento fluídico. Tá? De preferência, essa pessoa tomar passe umas 2 ou 3 vezes por semana. Tá? O passe nessa pessoa tem que ser um passe bem concentrador de energias. Também pode intercalar os dispersivos, que nós vamos falar, não agora, não vai dar tempo semana que vem, tá? Mas focar bem ali no chakra esplênico. Porque é ali que está a chave, é ali que está o segredo para fazer com que a pessoa ela seja mais revitalizada nesse processo para sair da depressão. E além do passe, tão importante quanto ou mais seria a participação dessa pessoa nos estudos da casa, principalmente no Evangelho. Porque não adianta nada ela tomar um banho energético, mas permanecer com a cabeça, com o pensamento em baixo nível. Ela tem que buscar, né, mediante o tratamento médico, psicológico e fluídico, mudar o nível de pensamentos. E o Evangelho é fantástico nisso daí. Tá? Lembrando, cada caso é um caso. Pode ser que em alguns casos, poucos passos já resolvam, em outros, o tratamento mais prolongado. Não dá para você está chatinho. Ó, você vai precisar de 5 passos, já vai melhorar. Em 7 você melhora. Não dá, porque cada pessoa reage de um jeito. O Daniel, nesse caso, atendimento do espírito espiritual. O atendimento fraterno, o encaminhamento do atendimento espiritual, faz o atendimento por várias semanas, caso que ela está falando, aí vai faz no caso a pessoa não precisa ir, e não deve ir para a reunião mediúnica. Mas no caso. Então, atendimento espiritual, a gente vê 2 vertentes do tratamento espiritual. Aliás, 3. Mas várias, né? Porque o atendimento espiritual já é a conversa, o atendimento fraterno, já é o passe, já é a frequência aos grupos de estudo, e já é a reunião mediúnica, caso a pessoa tenha o seu nome colocado ali no grupo mediúnico. E tem ainda uma outra, várias, né? Tem a situação em que não tem o nome colocado, mas a espiritualidade da casa percebe aquela necessidade de ajuda e ainda que, digamos, nem os trabalhadores da casa, nem o assistido saibam, mas no plano espiritual os irmãos são trazidos para a reunião mediúnica. Na verdade, o trabalho nosso é 10%. O trabalho dos benfeitores é 90%. E os 10% você mal feito. Os 90% deles são muito bem feitos. Última pergunta para a gente encerrar, pessoal. Pode falar. Sim. Nesses casos que são mais complexos, que tem a associação com a obsessão, como que isso é identificado? Porque é um tratamento diferente. É um tratamento realmente diferente. Mas nos casos de obsessão, a conduta não varia muito se comparado com depressão. Mesmo porque em depressão é muito frequente haver ali, né, um processo obsessivo. É a mesma conduta, né? Mas quando é observada a obsessão, o pessoal da casa sabe que esse processo está presente, o direcionamento do caso para o grupo mediúnico é fundamental para que a pessoa consiga melhorar. Não a frequência da pessoa, mas o caso ser levado para o grupo mediúnico. Porque ali, o próprio obsessor pode ser chamado, pode comparecer e pode ser convencido a deixar a sua, entre aspas, vítima. Gente, eu não encerrei, né? Não encerrei. Semana que vem a gente continua. Daniel, você promete semana que vem acabar? Gente, eu prometo, tá? Semana que vem a gente já vai passar para os tipos de passe. E aí, dos tipos de passe, nós vamos falar para as técnicas de passe. Então, semana que vem, tipos e técnicas de passe. Tá? Semana que vem a gente conclui. Daqui a pouco eles estão pensando, nossa, vai levar 6 meses para esse rapaz parar de falar, né? Falar tudo que deve. Não, se parar de falar, Para mim poderia passar um ano.